O PIN tá aí, tá tudo certo. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Priscila Lima de Charbonnier. Eu estou aqui hoje a convite do Iguatemi para a programação Iguatemi com você. Hoje eu trago o tema da conexão cósmica. Na semana passada a gente falou do coração espiritual, na semana retrasada a gente falou do... Ficou muito escuro assim. Na semana retrasada a gente falou da expansão do campo energético e hoje a gente vai falar sobre conexão cósmica. Eu sou astróloga, eu sou fundadora do Soul Loop, um aplicativo que eu venho desenvolvendo cada dia mais. A gente tem uma versão beta no ar e eu estou desenvolvendo para o segundo semestre uma versão muito mais completa que engloba todas as práticas que eu uso para o autoconhecimento. E é disso que a gente vai falar, dessas conexões, dessa integração de práticas, porque é muito difícil a gente olhar para um assunto sem entender que relação ele faz com outros, né? E antigamente a gente tinha muita gente que estudava astrologia, muita gente que estudava outras técnicas, cabala, yoga, e outras técnicas de autoconhecimento, porém faltava uma integração de tudo isso. Então, ao longo da minha história, eu fui estudando diversas técnicas diferentes. Eu estudei desde os 13 anos de idade, comecei na Provida estudando integração cósmica, literalmente. E nesse curso de integração cósmica, a gente estudava diversas técnicas de expansão de consciência, de entendimento dos campos energéticos, de entendimento do poder da mente, mentalização, capacidade de projeção astral, inclusive. Então, aquilo que está dentro está fora, né? A gente não tem como desintegrar. Então, a minha história vem desde o início com essa integração de técnicas. Depois eu fui estudar outras coisas, outras diversas técnicas ao longo da minha vida. Eu fui estudar psicologia em faculdade, fui estudar Universidade do Yoga também, meditação, fui estudar reiki, radiestesia, iridoctomia, diversas técnicas energéticas para entender como a gente trabalha com a energia, como a gente vive com o campo invisível ao nosso redor, né? O que a gente pode fazer de melhor para integrar esse campo, para trazer essa percepção de que a gente não é uma ilha, né? Hoje eu estou aqui numa ilha, por coincidência. Aqui vocês podem ver atrás de mim o mar. Eu estou numa ilha grande, no Rio de Janeiro. Mas nós não somos uma ilha, né? Existe uma conexão entre cada um de nós, existe uma conexão entre o nosso planeta e outros planetas fora da Terra. Existe outros corpos celestes que interferem, né? Hoje a maré está super alta aqui, com essa lua que está crescendo agora, mas desde a lua nova a maré sobe, na lua cheia a maré sobe também. Então existe uma interferência de outros corpos no nosso planeta e, consequentemente, no nosso corpo, na nossa consciência, fisicamente, emocionalmente e como consciência mesmo. Então, eu venho ao longo da minha vida estudando todas essas técnicas e integrando elas da minha maneira de ser. Eu sou uma pessoa que pensa de forma livre. Eu não consigo ficar em doutrinas, eu não acredito em doutrinas, eu não acredito em grupos fechados de conhecimento, eu não acredito em seitas. Eu acredito que o conhecimento tem que ser partilhado e ele só faz sentido quando ele faz sentido para você, de dentro para fora. Então, eu tenho 4 filhos, cada um deles tem o seu tempo e a sua liberdade de pensamento. Eu não tenho uma religião específica e também não sugeri aos meus filhos uma religião específica, porque realmente eu acredito que aquilo que faz sentido de dentro para fora é espiritualidade. E aquilo que é colocado de fora para dentro é mais uma informação na sua mente que você tem que fazer um exercício para ver se aquilo faz sentido para você ou não.
Então, fui estudar psicologia em faculdade. No final da psicologia, eu vi que eu não queria fazer clínica, não queria ficar tratando pessoas do problema para a normalidade. E sim, eu queria tratar da normalidade para algo mais. Porque eu já via, desde nova na minha vida, que tinha algo mais que tinha que ser entendido. E esse algo mais é essa integração, essa conexão de todos os corpos, de todas as mentes, da consciência, um entendimento e uma captação do que vem do inconsciente coletivo, uma capacidade de olhar o micro e enxergar no micro um espelho que reflete o macrocosmos. E através dessa busca eu me especializei em astrologia, passei também por diversos setores da astrologia, e a que mais toca o meu coração é a astrologia kármica. E eu vejo que a gente pode usar a astrologia como uma linguagem que nos traz mais uma forma de autoconhecimento e não uma previsão, e mais uma forma de a gente entender o que a gente vibra e o que a gente atrai para a nossa vida. Então, vou começar falando aqui de uma lei universal, que é uma lei universal básica e extremamente importante, porque o conceito dessa lei universal envolve todo o meu trabalho. Então, é a lei da causa e do efeito. Se você entende a lei de causa e efeito, você entende tudo que você pode atrair na sua vida, e você entende que a história que você tem é uma atração de alguma escolha que você já fez no passado. Quando você não entende a lei de causa e efeito, você não entende a lei do karma. Karma nada mais é do que causa e efeito. Karma não é a conotação negativa que muitos acreditam que seja, né? Muita gente fala de uma situação karmática, isso é um karma, fala de uma forma negativa, como eu mereço, isso é karma. Karma nada mais é do que ação, reação, causa e efeito. É uma lei da atração que toda sua escolha tem uma reação, tem uma consequência. Então, uma vez um discípulo perguntou para o mestre se existia destino, e o mestre pediu para que ele ficasse de pé e levantasse uma das pernas. E o discípulo perguntou: qual das pernas? O mestre falou: tanto faz, você escolhe. E o discípulo levantou a perna direita. E aí o mestre falou para ele: agora, por favor, levante a perna esquerda. Ele falou: não consigo, é impossível, eu estou com a perna direita no ar. Ele falou: pois então, quando você escolheu levantar a perna direita, foi o seu livre-arbítrio. E quando você não teve a opção de levantar a perna esquerda, esse foi o seu destino. Então, o destino depende do seu livre-arbítrio e das suas escolhas. Então, eu faço uma astrologia um pouco diferente de alguns profissionais que trazem respostas do seu futuro e que trazem informações prontas para os seus clientes. Eu não trago informações prontas, eu posso naturalmente ver trânsitos, revoluções solares, ver como vai ser o ano de cada um, mas no sentido de ajudar cada um a entrar em contato com a sua própria intuição, entrar em contato com a sua capacidade de decisão, com a sua tomada de decisão mais consciente possível. Pois se a gente faz uma escolha com consciência, o destino que nós vamos atrair através dessa escolha é naturalmente um destino que faz sentido para a gente, porque foi uma escolha consciente. Mas quando a gente age de forma inconsciente ao longo da vida, as consequências e o destino que vem trazendo consequências para a gente, essas acabam se tornando surpresas muitas vezes negativas, né? Então, poxa, mas eu não tenho controle, foi o destino, poxa, foi o outro que causou isso para mim. Não, você atraiu porque você vibra, você tem um campo magnético, e esse campo magnético atua como um imã a seu redor. Como eu falei na live de 3 semanas atrás, a gente expande o nosso campo magnético e a gente se torna um imã.
Então, nós somos ímãs, energeticamente falando. Então, as situações que acontecem na nossa vida, quer sejam elas boas ou ruins, elas são atraídas para a nossa história de forma magnética. É uma atração por ressonância de energia. Então, o destino depende do seu livre-arbítrio, depende da sua capacidade de fazer escolhas e de fazer escolhas conscientes. Desta forma, a astrologia se torna uma aliada de autoconhecimento muito mais do que uma previsão para dizer o que você deve fazer. Se eu, como astróloga, digo o que você deve fazer, eu estou direcionando você para uma intenção, eu estou limitando infinitas possibilidades do seu ser, eu estou induzindo você a pensar e acreditar em algo, e você pode até ir para um caminho que aparentemente seja super legal, super agradável e próspero ou amorosamente recompensador, porém não quer dizer que é o caminho que a sua alma precisava estar vivendo naquele momento para poder evoluir, para poder expandir o seu campo energético, para poder expandir e elevar a vibração e a sua própria consciência. Então nós temos uma necessidade de expansão, né? Uma natureza de expansão de alma, energeticamente falando, assim como o universo está em expansão. Então a nossa consciência, ela precisa passar por algumas questões que a nossa alma traz como vibração, para que essa expansão aconteça de forma harmoniosa, de forma verdadeira, né? Quando eu trago uma informação para você, você pode conseguir um resultado naquele momento, mas não necessariamente está havendo uma evolução de alma, não necessariamente está havendo aquela expansão energética que é o que integra tudo no universo, no nosso sistema solar, no nosso planeta, no nosso corpo e na nossa humanidade, né? Então, quando a gente fala em astrologia, a gente está falando na astrologia gregoriana, né? A gente está falando num modelo astrológico que existe há mais de 2000 anos antes de Cristo, né? Foi encontrado um mapa astrológico da forma como a gente estuda. 2.350 anos antes de Cristo foi encontrado o mapa do rei da Babilônia, exatamente como a gente estuda hoje. Então, os arquétipos astrológicos são arquétipos, são histórias criadas pela humanidade para interpretar o céu e para interpretar a influência que o céu trazia para todos nós, para cada humano e para a natureza em si. Então, ao longo desses anos, a sabedoria popular foi desenvolvendo esses arquétipos e eles são validados há mais de 5.000 anos, né? Então, se você parar para relembrar os arquétipos da psicanálise que Freud trouxe o conceito para a gente, tem pouco mais de um século. Os arquétipos astrológicos têm 5.000 anos ou mais, pelo menos, né? A gente tem arquivos de 5.000 anos, 5.300 anos atrás. Quer dizer, deve existir ainda mais tempo. Então, os arquétipos são histórias que remetem cada um de nós ao inconsciente coletivo. Existe uma parte da nossa consciência que é integrada com a consciência de todos os outros. E essa parte da consciência, ela se dá por imagens, ela se dá por símbolos, né? Então, os símbolos dos arquétipos são a tradução de partes do nosso ser que fazem parte desse inconsciente coletivo, né? Como Jung disse, um mapa astrológico é como uma safra de vinho, né? Cada ano você tem um vinho com uma característica diferente, dependendo do solo, da estação, a temperatura que estava. E cada momento de nascimento você tem uma alma com uma característica diferente também, dependendo da vibração, dependendo da energia e da relação entre esses arquétipos, né? Então, a interpretação astrológica é uma interpretação de arquétipos que compreendem os fluxos energéticos entre os planetas no momento do nascimento da pessoa.
Então, no momento em que você nasce, existia um fluxo energético no nosso sistema solar, que é o que a gente consegue interpretar, e esse fluxo, ele tinha um movimento diferente, ele tem um movimento diferente de acordo com os aspectos geométricos e trigonométricos que ele forma. Então, se dois planetas interagem entre si com um aspecto de um ângulo trigonométrico de 45 graus, a energia flui no ângulo de 45 graus com muito mais facilidade do que no ângulo quadrado de 90 graus, por exemplo. No ângulo de 180 graus, uma oposição, um planeta de frente para o outro, a energia não tem também o mesmo trânsito, né? Ela se torna uma gangorra. Então, são aspectos da física, são aspectos da psicologia de Jung, que interpretam esses aspectos, esses arquétipos astrológicos há tanto tempo, e a gente consegue, através desse entendimento, a gente consegue ver como estava o céu no momento do nascimento, e através desse olhar macro, que era o céu no momento do nascimento, a gente entende o micro, que é o indivíduo que nasceu naquele momento, que é parte daquela energia, que é parte daquele sistema energético daquele momento. Então, assim como um peixe só nasce na água e uma árvore só nasce na terra, uma alma só nasce no momento em que todo o sistema energético do meio ambiente era propício e tinha uma ressonância para receber a vibração que aquela alma trazia. Então, muitos de vocês têm filhos e sabem muito bem que numa casa, ou mesmo quem não tem filhos e tem irmãos, numa casa onde você tem a mesma educação, cada um sai de um jeito, né? Cada filho tem uma necessidade, cada filho nasce com uma personalidade, com uma característica. Isso é a vibração da alma, né? Por mais que a gente eduque com as mesmas condições, cada um traz a sua própria vibração. E de onde vem essa vibração? De onde vem esse DNA, né? Então, fisicamente, o próprio DNA é vibração também, né? Então, tudo vibra microscopicamente, macroscopicamente também. Então, quando você entende a relação e a integração entre o micro e o macro, através do momento do nascimento e do entendimento de como estava o fluxo energético e as correntezas energéticas daquele momento, você consegue compreender a vibração de cada indivíduo. É uma história interessante que eu estudava psicologia, eu estudava outros meios de lidar com energia e eu achei que a astrologia fosse só realmente uma linguagem para me trazer um canal a mais para lidar com as pessoas que eu tratava de uma forma que muitas vezes as pessoas não compreendiam, né? No passado existia uma separação maior ainda, né? Do ocultismo, do esoterismo e da ciência, né? O que vem diminuindo com a naturalidade da chegada da Era de Aquário. Mas eu achei que a astrologia fosse uma forma, uma língua a mais para entender, para fazer as outras pessoas entenderem o que eu podia vir a trazer para elas. E na verdade eu fiquei surpresa a cada mapa que eu fiz ao longo de toda a minha vida, porque cada mapa que eu olho é realmente uma expressão da pessoa que está ali na minha frente. Então a pessoa fala assim, mas como? Você está descrevendo exatamente o que eu sinto e eu não consigo descrever para mim mesma. Então a astrologia realmente traz esse entendimento através dos arquétipos do macro. E o macro é um espelho do micro. E aí não adianta nada a gente ter essa informação na mente. A gente precisa vivenciar, a gente precisa compreender, a gente precisa transformar. Então, partindo do princípio que somos livres para fazer as nossas escolhas e somos parte de uma lei universal de ação e reação, chamada karma, cada escolha que a gente faz com que a gente evolua, vá em direção ao nosso potencial a ser desenvolvido ou não, né? Então a gente tem a liberdade, a gente tem o livre-arbítrio de não evoluir e de
continuar vibrando o que a gente já conhece, porque é muito mais fácil você vibrar aquilo que você já conhece do que você partir para o desconhecido, né? Sempre um desafio, passando um trânsito aqui atrás de mim, é um desafio muito grande você entrar em contato com o desconhecido e se entregar, se atirar, né? É um salto de um precipício, né? Você acreditar e falar, ok, eu quero ser o meu potencial, né? O Osho traz uma historinha bonitinha também de que a semente, ela fica embaixo da terra protegida, faça sol, faça chuva, pessoas pisoteiem ou não pisoteiem aquela terra, aquela semente está ali protegida, mas ela não passa de uma semente, ela é uma possibilidade. Já uma flor, ela tem que passar pelo solo, ela tem que buscar o nutriente, ela tem que buscar a água, se não chove, ela seca, se faz sol demais, ela murcha, se faz vento demais, ela pode perder suas pétalas e se passar alguém e pisar, ela realmente pode morrer de imediato. Então uma flor assume riscos para ir em direção ao desconhecido, mas ela é uma flor, ela chega a exalar o seu perfume, ela chega a manifestar o seu potencial. A semente é um potencial, ela fica protegida e fechada e ela não corre risco, mas ela é apenas um potencial. Então, nós somos a mesma coisa, nós temos a possibilidade de sermos uma semente na nossa consciência e temos a possibilidade de sermos uma flor na nossa consciência. E a astrologia serve, no caso da forma como eu trabalho, para trazer essa ponte entre esse potencial adormecido, que é essa semente, e essa manifestação dessa missão que a gente vem cumprir nessa vida, né? Então todos nós nascemos com uma missão para cumprir, independente de que forma nós vamos cumprir essa missão, ela existe, né? A gente tem um propósito e quando a gente encontra o senso e o sentido da vida, a gente percebe que a gente alinhou com esse propósito. E aí, quando você faz um estudo astrológico, você percebe padrões de comportamento, você percebe padrões inconscientes de comportamento que você repete, porque como um disco riscado, tudo que é conhecido, há uma tendência de você repetir. Isso é um condicionamento, certo? Então você repete condicionamentos como um disco riscado e você só pode sair dessa faixa riscada e avançar para a próxima faixa quando você decide dar um passo em direção ao desconhecido, quando você decide sair do condicionamento e ir para um campo completamente novo, né? A gente vê muito isso astrologicamente nos pontos nodais, onde haviam eclipses no momento do nosso nascimento. Então a gente vê um comportamento condicionado de alma inconsciente que a gente traz e a gente vê também um potencial que é muito difícil de atingir com naturalidade. A gente tem que fazer um esforço para entrar em contato porque é o ponto oposto, né, ao norte e ao sul da Terra. Então a gente traz ao sul essa energia e esses arquétipos de padrão e a gente recebe ao norte uma potencialidade para ser explorada. E é essa potencialidade que faz com que a gente eleve a nossa vibração e passe para o próximo nível da espiral da evolução energética e da expansão da nossa consciência, da nossa alma e da nossa energia. Então, falando um pouco do momento que a gente está vivendo, né? Nós estamos numa transição da era de peixes para a era de aquário. Cada era astrológica para o país, para o planeta, se me desculpa, cada era astrológica para o planeta leva aproximadamente 2.000 anos. 2.190 anos, acredita-se. Uma era astrológica, ela é considerada porque a constelação que nasce no horizonte da Terra é uma determinada constelação. Então, no momento em que a constelação de Peixes nascia no horizonte, nós tínhamos uma era de Peixes, que foram os últimos 2.000 anos. A gente está agora no meio dessa transição, somos uma geração que está no meio dessa transição. Na era de Peixes,
Os arquétipos da energia de peixes são arquétipos de uma fé mais como crença e não como uma fé interna, e mais eu creio em algo externo a mim. Então, as instituições, as religiões e toda essa espiritualidade, mas com sofrimento, com martírio e também com uma crença de que algo fora de mim me regia, né? E na era de Aquário, que é a era que a gente está entrando agora, a energia é completamente diferente e o arquétipo que envolve a humanidade é mais de dentro para fora. Então, eu tomo as minhas decisões de acordo com os meus valores, de acordo com aquilo que eu acredito e que me faz sentido. Eu tenho a liberdade de transitar em diferentes esferas e não preciso seguir uma única instituição. Eu não preciso estar dentro de uma norma ou de uma religião ou de uma instituição grande que diga o que eu devo fazer. Eu posso naturalmente escolher os meus caminhos. Então, essa transição é uma transição muito importante porque nós viemos de antepassados que há milênios vivem nessa era de peixes e a história da humanidade vem baseada nessa energia de que existe uma grande instituição que coordena as massas. Então existe um controle sobre as massas e esse controle acontece através da espiritualidade em grande parte, da religiosidade, do medo, da devoção, mas vamos assim dizer, uma devoção que não analisa, que apenas sente, apenas acredita, tem fé e não questiona, tá? E agora na era de Aquário, há uma tendência maior para se analisar a sua fé. Então, ok, a fé ela é sentida, mas agora a gente pode questionar, né? A humanidade passa a questionar isso com mais naturalidade, a humanidade passa a buscar coerência entre aquilo que se acredita e aquilo que se vê e aquilo que se vive e tem a liberdade, porque Aquário é livre, né? É um outro planeta que rege a era de Aquário. Na era de Peixes era Netuno com uma energia determinada e na era de Aquário é Urano com uma energia completamente diferente. Então, na era de Aquário a gente tem uma liberdade de buscar conexões que façam sentido, de buscar pensamentos que sejam coerentes com aquilo que a gente acredita. É uma era que une a humanidade de uma forma mais democrática, é uma era que traz a internet, que traz toda essa tecnologia, por exemplo, as lives que a gente vem vivendo hoje em dia, uma forma mais democrática de estar todo mundo na mesma página, né? A gente tem essa potencialidade. E quando a gente não está na mesma página, a gente tem a liberdade de buscar por interesses, como se fosse uma teia mesmo, por interesse, por propósito, né? Na era de Peixes era muito mais por medo ou por crença, ou por achar que tinha que ser, ou por se sentir parte daquela instituição, ou porque algo maior fora de você estava no controle da situação. E hoje, claro que a gente acredita que existe algo muito maior do que a gente. É claro que a gente entende Deus de formas diferentes. Porém, nós somos co-criadores e a consciência aquariana é essa consciência de cocriação com o universo manifestado. Então, de nada adianta a gente acreditar num universo que se manifesta e a gente está aqui a passeio nessa era. No passado isso funcionou de alguma forma e através dessas crenças as pessoas seguiram o que tinha que seguir. Agora não. Agora há uma necessidade muito maior de buscar aquilo que realmente faz sentido para si, entender se aquilo faz sentido para si e fazer a transformação necessária, integrando mente e coração. A era de Peixes era mais coração e a era de Aquário é mais mente. Então nós nessa transição temos a potencialidade de transformar um padrão psiano como humanidade, tá? E entrarmos num potencial aquariano nesse momento. Então, para a humanidade, essa transição é muito interessante. Sair da crença cega, ou sair do medo
e do controle de grandes instituições sobre nós e entrar na liberdade de pensamento, entrar na era da coerência entre o que se pensa e o que se sente e na liberdade de buscar conexões através do propósito e não através das normas, né? Essa é a principal transição da era que a gente está vivendo. E de repente, para uma era de aquário, a gente não pode entrar com tanta tecnologia sem uma consciência de como usar essa tecnologia, né? E de repente vem uma pandemia, quer seja ela plantada, quer seja ela um vírus que escapou de um laboratório ou de um morcego, não importa por onde ela chegou. O fato é que o nosso planeta recebeu uma interferência astrológica de uma grande conjunção em janeiro desse ano entre Plutão e Saturno em Capricórnio. E essa conjunção traz um momento de algo difícil para acontecer na Terra, para que a gente possa refletir. Essa conjunção aconteceu no início de janeiro, o ápice dessa conjunção ela já vem acontecendo há um tempo antes, e Plutão é uma energia de transformação, é uma energia de trazer aquilo que está obscuro para a superfície, de trazer aquilo que é oculto para a consciência e de grandes transformações mesmo, de entrar no fundo do poço, onde ninguém quer entrar, no escuro, na sombra e trazer isso para a luz. Plutão entrou em Capricórnio em 2008 e as transformações já vêm acontecendo, né? Em 2008 a gente teve uma grande crise econômica mundial e as pessoas começaram a desenvolver uma nova consciência e as grandes instituições começaram a ter que atuar de forma diferente. Essa consciência de Plutão vem sendo trabalhada desde 2008 e agora, quando Saturno entrou em Capricórnio também, Saturno traz a energia de uma certa restrição para que surja uma consciência. Então, imagina um arquétipo do professor, aquele que ensina, mas quando você precisa aprender, às vezes você precisa se restringir de ir lá fora brincar e tem que sentar numa sala de aula para aprender. Então, esse é um arquétipo de Saturno, né? O pai ou o professor, aquele que faz uma pausa para que você possa, de fato, entrar em contato com uma sabedoria interna. E esse Saturno, coletivamente, quando se junta a Plutão em Capricórnio, traz uma mexida nesses poderes coletivos, né? Traz uma mexida muito grande nas formas de liderar, nas formas da economia funcionar, na consciência das pessoas. Então, em janeiro a gente teve o ápice dessa conjunção, quando a história da pandemia começou a realmente aparecer para o mundo, né? A coisa começou um pouco antes, mas o mundo ficou sabendo isso bem no comecinho de janeiro, justamente no ápice dessa conjunção. Então, o que a gente vem aprender com isso? A gente tem Júpiter que se juntou a esses planetas depois, a gente tem outros aspectos que foram intensificando esses momentos e a gente tem ao longo de todo esse ano de 2020 essas energias sendo fortes na interferência que a gente recebe do sistema solar aqui no nosso planeta. No segundo semestre a gente tem uma curva de novo de aproximação de Plutão e Saturno em Capricórnio e essa curva acontece em setembro e outubro. A gente tem de novo quase um pico dessa conjunção, só que com 3 graus de diferença. Em janeiro a gente teve uma conjunção máxima no mesmo grau. Em outubro a gente tem 3 graus de diferença, setembro para outubro, e depois começa a se afastar de novo. Então a gente não vai ter a mesma intensidade dessa segunda onda, mas a gente tem alguma segunda onda, quer ela seja financeira, quer ela seja da saúde, quer ela seja da consciência, mas a gente tem ao longo de 2020 ainda um momento de ter que parar para reavaliar e mudar alguns valores para poder continuar e transitar para uma nova era de forma consciente. A era de Aquário, ela aumenta
todo o potencial eletrônico, todo o potencial virtual, todo o potencial de comunicação, de globalização e de eletricidade de forma geral, né? Porém, se todo esse potencial não for usado de uma forma consciente, a sociedade começa a degringolar, né? Então, a gente já vinha vendo problemas por causa do excesso de tecnologia, né? E a gente sabe para onde está indo, a história dos dados, a história do controle, a história das pessoas que não se relacionam mais pessoalmente. Então, a gente precisa entender e expandir a nossa consciência em relação ao que a gente pode fazer para usar essa tecnologia sem perder a nossa humanidade, sem perder a nossa capacidade de ter compaixão com o próximo, a nossa capacidade de se relacionar, porque essa é a essência da vida, né? Então, a necessidade de pausar e reavaliar como a gente estava direcionando as nossas escolhas, a nossa vida, a nossa rotina, o nosso dia a dia, ela se faz para que a gente possa redirecionar de uma forma mais adaptável à era que está por vir, que é a era de Aquário. Então, há uma grande diferença entre essas duas eras. Nós somos seres que escolhemos nascer nessa transição. Sim, nós escolhemos, nós não estaríamos aqui se nós não tivéssemos a capacidade de fazer essa transição. Então, toda essa geração que hoje está aqui no planeta Terra, vivendo aqui, estava disposta a fazer essa transição, essa mudança. E essa mudança demanda um esforço, abrir mão do que não te serve mais, abrir mão do velho para começar o novo que você não tem garantia, que você não sabe como é. E esse momento está nos ensinando isso, está nos provocando ainda mais, né? Então, abrir mão do conhecido, da nossa rotina, da nossa forma de viver já muito conhecida e entrar em contato com uma potencialidade completamente nova, completamente arriscada, pode dar certo ou não. Lembra da flor? É sair de uma semente, sair de um condicionamento e entrar num potencial, mas com o risco de ser pisoteado, com o risco de ser, como é que se fala? Com o risco de ser destruído, com o risco de ser exposto. Não é à toa que se fala tanto hoje da vulnerabilidade, da nossa necessidade de aceitar a nossa vulnerabilidade, porque a gente precisa fazer uma mudança, sair de uma zona de conforto e entrar numa nova condição onde a gente não tem essa segurança, essa casca da semente. Então a gente precisa estar vulnerável. E para estar vulnerável, a gente precisa entender que isso é bom, que isso é positivo. E para entender que isso é bom e positivo, a gente precisa se conhecer, porque aí a gente entende aonde está a nossa vulnerabilidade. E a astrologia nos traz essa capacidade de se conhecer profundamente, a capacidade de entender o seu subconsciente profundamente, para entender onde estão esses condicionamentos, aonde estão essas vulnerabilidades e aonde estão essas potencialidades para serem desenvolvidas. Então, a conexão cósmica, ela é uma forma de você entender que nada está separado. O que você sente, o que o outro sente, o que você vibra, o que o outro vibra, o que o planeta vibra, o que o planeta sente, vamos dizer, numa consciência diferente, porque existe vida nesse planeta. Então existe eu não vou dizer um sentimento, mas existe uma vibração. Não existe um sentimento igual ao nosso, mas existe uma vibração. Aonde há vida, há vibração, né? Se você arrancar uma folha de uma árvore, você percebe uma mudança no campo energético dessa árvore fortíssima. Estudos mostram com a câmera Kirlian que se você medir o campo magnético, a energia, a aura de uma planta que está parada lá em paz, e aí você vai, arranca uma folha dessa planta, o campo energético dessa planta dispara, muda a frequência, porque ela sentiu dor, ela se sentiu vulnerável, ela se sentiu
de alguma forma, né, machucada. E quando você se aproxima dessa planta de novo, eu digo você, a pessoa que arrancou a folha, o campo magnético dessa árvore se altera novamente, porque identifica o campo magnético do agressor. Então, existe uma correlação, existe uma conversa nos campos magnéticos invisíveis constantes do planeta, da natureza, dos seres humanos, dos animais, das rochas, em todos os reinos da natureza, né? Aqui no planeta Terra nós temos 7 reinos de natureza: o reino mineral, o vegetal, o animal, o humano e 3 reinos espirituais. A astrologia esotérica explica que a luz chega no nosso planeta, ela surge, né? Ela vem da Ursa Maior, que é uma estrela gigantesca. Ela passa da Ursa Maior para Sírius, que é uma outra grande estrela, um outro grande sol. De Sírius, ela vai para as Pleiades, se subdivide em 7 raios, passa pelas Pleiades, que é uma constelação. Das Pleiades, ela vem para as nossas constelações e dali ela vem para o nosso Sol. E esse Sol envia essa mesma luz para os nossos planetas, para os nossos reinos aqui na Terra. Então a luz que a gente recebe, ela vem num caminho no universo e ela vem se fracionando nesse caminho e se dividindo em raios. Então nós somos parte desses 7 raios. Nós somos o reino humano, mas nós temos 7 raios principais também no nosso campo magnético. Então essa interação, ela aparece de todas as formas. Você pode observar que não só quando a gente interpreta um arquétipo planetário, mas quando você interpreta como é que a luz caminha até nós, né? A luz do Criador, a luz da criação, da vida universal, né? O que é a vida, né? O que é a força da vida? Como ela se manifesta? Ela se manifesta através de 7 raios. E nós temos no eixo da nossa coluna os 7 chakras principais que correlacionam a nossa consciência em 7 campos principais. Então nós temos 7 campos de atuação de consciência enquanto seres humanos. No universo a gente tem outras diversas dimensões. E essas dimensões são inúmeras. São dimensões que a gente não consegue atingir com a nossa forma humana. Porém, dentro da nossa capacidade humana já é um trabalho enorme a gente entender como equilibrar esses 7 campos, como equilibrar esses 7 raios para integrar com outros campos e outros raios de uma forma mais consciente. O que é essa integração mais consciente? É aproveitar o fluxo energético favorável para a sua expansão de consciência e surfar essa onda de uma forma otimizada, né? Então, ao invés de nadar contra a correnteza, você entra num fluxo que você sabe que é favorável para a sua expansão de consciência, que é diferente da minha e que é diferente da de outra pessoa. Então é por isso que uma boa astrologia não deve dizer o que você deve fazer. Uma boa astrologia deve ajudar você a entrar em contato com você mesmo para que você sintonize nesse fluxo energético, desenvolva a sua própria intuição, que é um dos seus campos de atuação, né? Você tem a sua consciência física, energética, emocional, mental inferior, mental superior, a intuicional e a monádica, que é a centelha divina. Então, quando você aciona a sua consciência intuicional, o seu canal intuitivo, você equilibrou todos esses campos de atuação do seu campo magnético, da sua alma, da sua consciência como um todo. E nesse momento você tem uma clareza do que faz sentido para você. Então, uma boa astrologia, ela te ajuda a trazer clareza de quem você é e não respostas do que você deve fazer. E essa clareza de quem você é o que a gente entende como uma consequência dessa conexão cósmica, porque a gente só identifica quem a gente realmente é quando a gente identifica que realmente há uma conexão cósmica, quando a gente identifica que o micro e o macro são um espelho um do outro. Então, quanto mais a gente olha para dentro, mais a gente enxerga
o reflexo do que acontece fora. E quando a gente olha através do mapa, a gente faz um caminho oposto. A gente olha como estava fora e a gente identifica que aquele indivíduo tem aquela ressonância magnética, tem aquela energia compatível com aquele momento astrológico. E no momento em que a gente faz essa comparação, né, do indivíduo com o momento astrológico, a gente descasca várias etapas da cebola que é da nossa expansão de consciência. A gente aprofunda na nossa consciência e dá um salto quântico muito maior do que um trabalho qualquer de análise, de terapia ou de qualquer outra metodologia que você vai buscando o tempo todo. Porém, é muito rápido, é muito possível de você dar um salto quântico, mas ele só faz sentido se você conseguir vivenciar isso de dentro para fora. Então esse que é o segredo de como usar o conhecimento astrológico em prol da sua evolução e não em prol do seu ego, do seu desejo, tá? Então, quando você vai numa astrologia que diz o que você tem que fazer, você está, através do seu ego, buscando caminhos que vão te levar para onde você quer, para onde o seu ego quer que você vá, tá? O astrólogo está com a melhor das intenções, mas ele não está tendo a consciência da lei do karma, né? Ele não está tendo a consciência da lei de causa e efeito, porque ele está interferindo no seu livre-arbítrio. Agora, quando um astrólogo ajuda você a encontrar você mesmo, quando um astrólogo ajuda você a entrar em contato com a sua energia, com a sua consciência, com o seu canal intuitivo, você sabe que passo você tem que tomar. E aí você se torna uma pessoa conectada com o cosmos. Você se torna um indivíduo que percebe e alinha e conecta o micro e o macro, e você consegue expandir a sua vibração de alma, você consegue evoluir de fato. E essa é a diferença de um bom estudo astrológico, quando há essa conexão verdadeira, que ela tem que ter uma ressonância interna, ela tem que ter uma relação com o externo, com o que acontece fora, porém ela precisa dessa consciência de que a decisão é do indivíduo, porque o trabalho é do indivíduo. Entrar em contato consigo mesmo é um trabalho individual. O astrólogo só pode mostrar para você ferramentas que você vai poder usar, né? E não mostrar a solução. Então, quando você usa essas ferramentas de forma consciente, você pode entrar em contato com essa conexão, e quando você entra em contato com essa conexão, você começa a surfar, você começa a perceber as energias, mesmo que você não tenha visto quais são os trânsitos do momento, como está a sua revolução solar, você começa a perceber através do seu chakra cardíaco, através da sua intuição, do seu terceiro olho, você percebe se as coisas estão fluindo num caminho bom ou não. Mas para que você tenha essa percepção, você precisa sutilizar os seus sentidos através desse trabalho de autoconhecimento como um todo. Não pode ser só mental, não pode ser só emocional, não pode ser só físico. É o conjunto, é a integração corpo, mente e alma. E é isso que a Era de Aquário nos ensina, a integração de corpo, mente e alma. Não é à toa que o yoga tem sido um sucesso, graças a Deus, nos últimos tempos, porque o yoga traz a integração de corpo, mente e alma. E através dessa integração é que você se conecta consigo, e quando você se conecta consigo, naturalmente você está conectado com o cosmos. Independente de crenças, independente de religião, o cosmos está dentro de você. O universo está dentro de você e você está no universo. O nosso corpo é formado do mesmo material das estrelas, não é? Um outro exemplo bacana da Era de Aquário é onde não mais as grandes instituições coordenam tudo o que acontece, e sim existe uma democratização. Hoje está sendo lançado, eu nem vi se foi lançado porque eu estava aqui com vocês, mas a nave espacial, a SpaceX, que a NASA
está lançando para o espaço hoje com 2 astronautas e é uma iniciativa privada, né? Então, no passado, apenas o governo fazia isso. Hoje, essa democratização traz essa possibilidade de um relacionamento diferente entre o indivíduo e a instituição, né? Por mais que sejam empresas também institucionais, são empresas que já não são mais governamentais. Então, essa já é uma mudança e esse já é um exemplo de uma nova era, de novos modelos acontecendo e acredito que após a pandemia muita coisa vai se acelerar, né? Muita mudança vai acontecer de forma mais rápida, porque a gente não estava percebendo, a gente não estava com essa sutileza dos sentidos, né? O nosso ego continuava falando mais alto e continuava buscando o que a gente queria realizar a curto prazo. E agora a nossa necessidade é entrar em contato com o que a gente precisa realizar para que a longo prazo a vida na Terra seja sustentável, para que a longo prazo a vida seja significativa e que cada indivíduo que aqui está possa entrar em contato com seu propósito, possa entrar em contato com a sua centelha divina e fazer o bem de forma integrada, porque não existe uma ilha separada, né? A ilha, ela é conectada às outras terras através do fundo do mar, né? A água que a separa é uma ilusão. Sempre há uma conexão, né? Por mais distantes que os 2 pontos se pareçam, há uma intersecção entre eles. Então, essa intersecção há entre nós também. E chegou o momento da gente entender que temos que ter essa transição entre esses campos, entre essa consciência do eu e do outro, do aqui e do ali, embaixo e em cima, micro e macro, está tudo interligado. Somos espelhos em todos os sentidos, em todas as dimensões, em todas as esferas, né? Tudo o que acontece, acontece da mesma maneira. Outro dia eu assisti um vídeo que eu achei muito interessante, que correlacionava a Terra como um organismo vivo e correlacionava os rios da Terra como os nossos meridianos de energia ou os nossas veias, nosso sistema circulatório, correlacionava os órgãos da Terra como se fosse um corpo humano e colocava o ser humano como um vírus que vivia na Terra. E um vírus ou uma bactéria, se você pensar numa bactéria, uma bactéria dentro do nosso organismo, ela é saudável. Ela se torna prejudicial se for uma bactéria externa, né? Ou se for uma bactéria mesmo interna que se torne desequilibrada. Então, dependendo da correlação entre as bactérias, as nossas células, os nossos anticorpos, os nossos glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, dependendo da correlação, existe um equilíbrio perfeito. E a humanidade está vivendo nesse planeta, que é um grande organismo vivo, e precisava também encontrar esse equilíbrio. Então, eu acho que o que a gente está vivendo hoje é um exemplo incrível para a gente parar para refletir e buscar, assim como o nosso corpo humano micro, né? Assim como cada um individualmente tem um equilíbrio biológico dentro do corpo, enquanto humanidade, nós precisamos encontrar esse equilíbrio biológico e energético dentro desse corpo chamado planeta Terra, né? E esse corpo chamado planeta Terra está interligado com outros corpos e existe algo a mais aí que a gente pode acessar, que a gente pode levantar essas antenas e que a gente pode aproveitar essa onda energética de forma construtiva, né? Da forma como deve ser, né? Porque quando a gente não interfere com a nossa consciência, a gente simplesmente flui. O universo flui, né? Não existe uma trava no universo, ele simplesmente se expande. E nós podemos simplesmente se expandir também. Quanto menos a gente interferir, quanto menos o nosso ego atrapalhar, mais a gente pode expandir e surfar essas ondas ao favor
da nossa evolução pessoal, da nossa missão, da nossa realização, porque quando um ser humano se realiza, esse é o melhor presente que ele pode entregar para uma sociedade. Uma pessoa realizada, ela inspira outras pessoas a se realizarem. Uma pessoa frustrada, ela contamina outras pessoas com sua frustração. Então, o melhor que cada um de nós pode fazer é se conectar cosmicamente, internamente, microcosmicamente e macrocosmicamente. Essa conexão é mais do que necessária e mais do que nunca ela é necessária, porque nós assumimos um compromisso de ser uma geração numa transição que não acontecia há 2000 anos. Então, nós precisamos dessa conexão para poder fazer essa transição de forma adequada, de forma responsável, de forma coerente, de forma a deixar um planeta bom para todos os que ainda vão viver aqui e para todas as formas de vida que aqui habitam. Enfim, cumprir a nossa missão. Bom, para isso eu fiz o meu aplicativo, eu fiz o Soul Loop que integra essas técnicas e futuramente no segundo semestre vai estar dando a oportunidade de cada um fazer esse trabalho buscando entender profundamente vários aspectos dessa conexão cósmica. E eu espero que vocês tenham gostado, já falta 2 minutos só, então eu vou ter que encerrar. Eu espero que vocês continuem acompanhando a programação do Iguatemi. Aqui no perfil do JK tem programação para todos, em todos os horários, para toda a família. E eu espero vocês na próxima quarta, onde a gente vai fazer mais uma. E estaremos juntos de novo com um novo tema, tá bom? Então, muito obrigada a todos que participaram. Desculpa eu não ter respondido os comentários, porque eu não sei o que acontece. Sempre eles ficam parados na minha tela, mas não se preocupem que eu resgato todos eles depois. Eu vou assisti-los e vou ver o que cada um de vocês comentou, com muito carinho, tá bom? Um beijo e obrigada.